Olá, meu nome é Helena, e o que vou contar transformou completamente a minha vida e destruiu minha família. Tudo começou quando descobri algo inimaginável. Meu próprio irmão era um lobisomem. Foi um verdadeiro terror. Eu morava em uma reserva florestal isolada no estado de Goiás. Nossa casa era simples, cercada por árvores altas e antigas, um lugar que sempre me trouxe tranquilidade, ideal para criar meu filho, Mateus, que na época tinha apenas 10 anos. Eu e Mateus viemos morar aqui por conta do trabalho do meu marido, que era um guarda florestal. Ele sempre foi dedicado ao que fazia, mas infelizmente a vida nos reservou uma tragédia. Ele morreu muito cedo, de maneira inesperada e misteriosa. As pessoas diziam que ele havia sido atacado por uma onça enquanto fazia sua ronda pelos limites da reserva. No entanto, quando encontrei o corpo dele, algo não fazia sentido. Estava dilacerado de uma forma que não parecia ser obra de um animal comum. Aquelas marcas eram brutais demais, como se ele tivesse sido atacado por algo muito pior do que uma onça. A morte dele deixou um buraco enorme em nossas vidas. De repente, eu me vi sozinha, responsável por cuidar de Mateus e protegê-lo de todos os perigos. Éramos só nós dois, e o nosso fiel cachorro, Rex, que parecia sempre atento a qualquer ameaça. Mas naquela época, eu jamais poderia imaginar o verdadeiro perigo que estava por vir. Apesar da tristeza que eu carregava pela perda do meu marido, um dia fui surpreendida pela chegada inesperada do meu irmão, Elias. Fazia muitos anos que não o via, e assim que o encontrei na porta de casa, percebi que algo nele estava diferente. Elias parecia abatido. Sua pele estava pálida, o rosto magro e com olheiras profundas, e ele se mostrava mais calado do que o normal. Ele me disse que sentia falta da família, que queria ficar um tempo conosco, e eu não podia recusar. Afinal, ele era meu irmão, e apesar do tempo distante, o laço entre nós ainda existia. Senti que tinha o dever de acolhê-lo. Então, preparei o quartinho no fundo do quintal para ele se instalar. No entanto, desde o primeiro dia, Rex, nosso cachorro, não reagiu bem à presença de Elias. Sempre que ele se aproximava, Rex rosnava e latia, com uma desconfiança que eu não conseguia entender. Achei que fosse apenas uma questão de adaptação, afinal, era um novo rosto na casa, e os animais às vezes demoram a aceitar mudanças. Com o passar dos dias, no entanto, comecei a perceber coisas estranhas no comportamento de Elias. Ele se mantinha reservado durante o dia, mas algumas noites, sem que eu percebesse, ele desaparecia na floresta. Só voltava de madrugada, com um olhar cansado, o corpo tenso e uma aura misteriosa que eu não conseguia explicar. Algo dentro de mim começou a se inquietar, mas eu não sabia exatamente o que estava errado. Uma noite, tomada pela preocupação com as saídas constantes de Elias, decidi que não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Eu havia notado que ele sempre desaparecia durante as noites de lua cheia, e isso começou a me deixar inquieta. Então, criei coragem. Deixei Mateus dormindo em segurança e Rex na varanda, sempre alerta. Peguei a arma que meu marido havia comprado quando nos mudamos para a reserva. Embora ele fosse um homem tranquilo, sabia que estaríamos em um lugar remoto e desconhecido, então quis se preparar para qualquer eventualidade. Eu até ri da vez em que ele chegou em casa com balas de prata, dizendo que eram para caso aparecesse um lobisomem, já que cresceu ouvindo histórias sobre essas criaturas. Segundo ele, o avô tinha até visto uma certa vez. Eu nunca dei muito crédito para essas lendas, mas naquela noite, por precaução, coloquei uma das balas de prata junto com as normais. Decidi seguir Elias sozinha. Não sabia o que estava prestes a enfrentar e, honestamente, preferi não envolver mais ninguém. Caminhei pela floresta, com o coração batendo forte no peito, seguindo cada passo dele de forma cuidadosa, tentando não fazer barulho. A floresta parecia ainda mais escura e misteriosa à noite, e eu sentia um frio na espinha cada vez mais intenso. Depois de algum tempo, Elias parou em frente a uma árvore imensa.
Suas raízes antigas pareciam sair do chão como garras. Foi nesse momento que presenciei algo que jamais imaginei. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Elias, ainda segurando a corda com as mãos trêmulas, começou a se amarrar no tronco da árvore, como se soubesse que algo terrível estava prestes a acontecer. Ele mal teve tempo de terminar quando a transformação começou diante dos meus olhos. Fiquei paralisada de medo, sem conseguir desviar o olhar. O corpo dele convulsionou de forma brutal e ele caiu de joelhos no chão. Seus gritos eram um misto de dor e desespero. O som era algo indescritível, um lamento profundo que ecoa até hoje na minha mente. A pele de Elias parecia se esticar de maneira antinatural, como se estivesse sendo rasgada de dentro para fora, enquanto seus ossos começavam a se deformar, deslocando-se com estalos horríveis. O rosto dele, antes familiar, foi se tornando irreconhecível. Os olhos mudaram, tornando-se amarelos, selvagens, como os de uma fera. Presas afiadas começaram a brotar de sua boca, e aos poucos pelos escuros cobriram seu corpo por inteiro. As mãos, que um dia seguraram as minhas com carinho, se transformaram em garras longas e afiadas, prontas para atacar. Eu não sabia o que fazer. Aquele ser à minha frente já não era mais o meu irmão. Era algo monstruoso, algo que eu nunca imaginei que pudesse ser real. O som dos ossos de Elias estalando era grotesco. Cada movimento parecia reconfigurar seu corpo de uma forma horrível. O processo era lento e torturante, e parecia durar uma eternidade. A cada segundo, o homem que eu conhecia se transformava em uma criatura que eu mal podia acreditar ser real. A verdade estava diante dos meus olhos. Meu próprio irmão era um lobisomem. Meu coração disparou de puro pavor, e as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto sem controle. Tudo dentro de mim queria fugir, mas eu estava presa no terror daquele momento. Sem conseguir me conter, saí do lugar onde estava escondida, sentindo minhas pernas tremerem a cada passo. Elias, agora quase completamente transformado em uma besta, imediatamente percebeu minha presença. Seus olhos amarelos me encararam com uma mistura de dor e raiva. Com a voz deformada pela monstruosidade em que se tornara, ele conseguiu pronunciar algumas palavras, entre dentes afiados, dizendo: Helena, como você mesma podes ver, sou um lobisomem. Tentei de tudo para reverter isso, mas foi inútil. O seu marido, ele não foi morto por uma onça. Fui eu que matei seu marido, enquanto estava transformado. Meu mundo desmoronou naquele instante. Meu irmão, aquele que eu amava e confiava, era o responsável pela morte do meu marido. Naquele momento, minha mente estava uma confusão completa. Eu não sabia o que pensar, o que sentir. Como Elias podia ser um lobisomem? Ele não era o 7º filho, e ainda havia sido batizado, como manda a tradição que eu conhecia. Foi então que, em meio ao caos dos meus pensamentos, lembrei das suas constantes viagens pelo interior, sempre em busca de desvendar histórias assombradas e mistérios sobrenaturais. Talvez ele tivesse sido mordido ou arranhado por um lobisomem em alguma dessas jornadas. Era a única explicação que conseguia formular naquele instante de desespero. Infelizmente, não tive tempo para refletir mais sobre isso. A transformação de Elias havia terminado. Ele não era mais o meu irmão. Era uma criatura bestial e violenta. Começou a puxar as correntes com uma força descomunal, e o metal rangia a cada movimento. Meu coração acelerou. A realidade era cruel. Elias não podia sair dali com vida. Se ele já tinha matado meu marido sem estar consciente, o que impediria que atacasse Mateus? Ou eu mesma? E Rex? Ele era perigoso demais. Um risco que eu não podia correr. Eu precisava agir. Cada segundo que passava poderia ser o último para mim e meu filho. Sem hesitar, carreguei o revólver com a bala de prata, minhas mãos trêmulas, mas determinadas. Mirei diretamente no coração da criatura que um dia foi meu irmão. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar na minha cabeça, mas eu sabia o que precisava fazer.
respirei fundo e puxei o gatilho. O som do tiro ecoou pela floresta, um barulho seco e ensurdecedor. Por um instante, tudo pareceu parar. Os gritos de agonia daquela criatura começaram a diminuir aos poucos, até que o silêncio tomou conta do lugar. Elias, ou o que restava dele, começou a retomar sua forma humana. Ele voltou a ser meu irmão, mas era tarde demais. O monstro se foi, e restou apenas o corpo frágil e inerte de quem eu amava. Quando o silêncio finalmente reinou, me aproximei e soltei as correntes que o prendiam. Coloquei o corpo dele, já sem vida, encostado no tronco da árvore. E ali, naquele momento, eu desabei. As lágrimas vieram sem que eu pudesse controlar, e chorei como nunca havia chorado antes. Eu havia matado meu próprio irmão, não por escolha, mas para proteger aqueles que amo. Fiquei naquele lugar por muito tempo, tentando processar tudo o que tinha acontecido, como se parte de mim esperasse acordar de um pesadelo. Mas eu sabia que era real. Tudo havia acontecido, e a dor da perda era verdadeira. Depois de algum tempo, me levantei e voltei para casa. Mateus ainda dormia, alheio a todo o horror que eu havia presenciado. Peguei uma pá, sabendo que não podia deixar o corpo de Elias ali. Voltei para a floresta e, por horas, cavei um buraco fundo o suficiente para enterrá-lo. Cada pá de terra parecia pesar mais do que a anterior, enquanto eu lutava para dar um fim digno ao meu irmão, apesar do monstro que ele havia se tornado. Depois que terminei de cavar, envolvi o corpo de Elias em alguns lençóis, com todo o cuidado que consegui reunir, mesmo com a dor esmagadora que sentia. Com as mãos trêmulas, cobri o buraco novamente com a terra que havia retirado. Cada movimento era pesado, como se a terra estivesse tentando me lembrar do que eu havia feito. Quando terminei, voltei para casa, exausta, tanto física quanto emocionalmente. Fiz um café, me sentei à mesa perto da janela e fiquei olhando para fora, observando os primeiros raios de sol surgirem no horizonte. Mas nada daquele novo dia parecia iluminar o peso que eu carregava dentro de mim. Não consegui dormir, não naquela manhã, nem na noite seguinte. As imagens daquela transformação, os gritos, tudo, ainda estavam frescos demais na minha mente. Mateus, perceptivo como sempre, notou a ausência prolongada do tio. Perguntou por ele, e eu disse que Elias havia voltado para a cidade grande, que tinha recebido uma boa proposta de trabalho. Ele aceitou a explicação, mas eu sabia que a verdade estava apenas dentro de mim. Sabia que Mateus jamais veria o tio novamente. Ficamos naquela casa por mais alguns meses, tentando manter alguma normalidade, mas cada canto da casa, cada árvore na floresta, me lembrava do que havia acontecido. Eu sabia que não podia continuar ali. A dor era insuportável e o medo constante. Então, decidi que era hora de partir. Juntei nossas coisas e me mudei com Mateus para o interior da Bahia, buscando uma vida nova, longe de tudo que aquele lugar representava. Hoje, vivo uma vida simples, mais tranquila, mas as lembranças daquela noite nunca me deixaram. A transformação de Elias, o que eu fui forçada a fazer, tudo isso ainda me assombra profundamente. Tento seguir em frente, mas aquela noite está gravada na minha alma para sempre. Estúdio Epic Filmes. Curta, inscreva-se e ative as notificações.